Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme muito comentado ultimamente, que se chama Meu Nome é Agneta. Esse filme trouxe pra gente muita reflexão, principalmente para o universo feminino. Mas antes da gente começar a falar sobre esse filme, eu quero agradecer a você que está aqui assistindo a gente do canal Tatiana Benites no YouTube. Quero agradecer a vocês que estão assistindo a gente na TV Mundo Maior e também que estão ouvindo a gente na Rádio Boa Nova. Fiquem muito à vontade de conhecer o nosso canal no YouTube. Entrem, se inscrevam, deixem o like de vocês nos nossos vídeos, conheçam toda a programação do nosso canal e mandem mensagens para a gente. Escreve para a gente cada vídeo que você estiver assistindo, porque quanto mais vocês escrevem, mais o YouTube entende que as pessoas estão interagindo porque estão gostando do nosso canal e do nosso conteúdo. Então, quanto mais vocês colaborarem com a gente, mais o nosso canal pode crescer, tá? E daí você envia para os seus amigos, fala, olha, eles comentam os filmes lá, e já são mais de 270 filmes comentados, filmes ou séries, né, ou desenhos, que a gente comenta aqui na sessão Pipoca Espiritual. Bom, hoje a gente vai falar do filme Meu Nome é Agneta. Agneta como a gente fala aqui no Brasil, né? Porque parece que a interpretação, o nome dela se fala Agneta, não? Mas vamos falar no português do Brasil. Vou chamar aqui o Damião para falar para a gente um pouquinho dessa ficha técnica desse filme. Damião. Olha, primeiro, olá a você, olá os amigos que estão nos acompanhando, mais uma sessão Pipoca Espiritual no ar. Meu nome é Agneta, gostei demais do filme, gostei muitas reflexões. Data de lançamento, 15 de abril de 2026, na Suécia, é um filme sueco. Diretora Joanna Ronevadi. 1 hora e 53 minutos de duração, uma comédia, um romance. Meu nome é Agneta, uma mulher, beirando ali os 50 anos, está cansada da sua vida, onde praticamente nada dá certo e que se resume a um trabalho, um escritório e a invisibilidade dentro da própria casa. Os filhos já foram viver suas vidas fora de casa e o marido encontra um novo propósito, andando de bicicleta, e ela também consegue o seu despertar em Provença, na França, pensando que ia cuidar de um menino, mas acaba surpreendida. A comédia é baseada no livro de grande sucesso da sueca Emma Hamberg. Tati, olha aí, hein? Meu nome é Agneta Tati. É um filme bem gostoso de assistir. Vai trazer muita reflexão para todos vocês. E aqui a gente vai fazer uma análise mais espiritual aí do filme. Mas antes da gente começar a fazer essa análise espiritual, vou passar aqui para vocês a nossa vinhetinha. Agora sim, agora que a gente já passou a nossa vinheta, vamos fazer então a nossa análise espiritual do filme. Por que será que algumas pessoas passam por essa situação? Bom, o filme, como o Damião falou, né, conta a história de uma mulher mais madura, né, 48 anos, se não me engano, e ela perde o emprego. E quando ela perde o emprego, parece que tudo vem abaixo, porque daí tem aquela coisa do etarismo, de como é que eu vou me recolocar novamente no mercado, né? O que eu vou fazer? Tem um marido que vai falar para ela, bom, isso é para você, isso não é para você. Ela se moldou durante toda a sua vida em função do casamento, em função de filhos. Apesar dos filhos não aparecerem no filme, ela comenta, né, sobre ter filhos, né? Então,
faz a gente refletir bastante sobre o nosso papel, e principalmente sobre o papel da mulher. A mulher que tem aquele sonho de casar, de ter filhos, de montar sua família, e que acaba abdicando dos seus sonhos, deixando de ser ela para se moldar para o outro. E quantas vezes a gente vê isso acontecer? Muitas vezes, quando chega ali nos seus 50, 60 anos, a mulher começa a questionar o que ela fez, o que ela deixou de fazer e quem é ela. Porque muitas mulheres perdem a identidade, acabam fazendo as coisas para agradar, porque nós fomos educadas assim, para ser a mulher boa, a menina boa, a menina não pode desagradar ninguém, né? A menina precisa ser educada desta maneira, ela precisa obedecer. Então, nós aprendemos que, como mulheres, nós precisamos sempre obedecer. E fazer as vontades e servir. Então, quando chega num determinado momento da vida, a mulher começa a se questionar. Os filhos já cresceram, já saíram de casa. Então, ela não tem mais a preocupação dos filhos, né? O marido já fez sua vida, já fez as suas coisas, já, né? Ela está sempre ali servindo, está sempre obedecendo, e ela continua nessa rotina sem que ela usufrua das coisas que ela gostaria de fazer ou que ela gostaria de ter feito. E então ela chega numa crise de identidade, de o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Algumas mulheres não conseguem nem ter esse tempo da crise, né? Elas não conseguem esse despertar. Nesse filme, essa mulher consegue se despertar porque ela resolve que ela não tem um emprego, mas então ela vai viajar para um lugar que ela sempre quis para realizar este sonho de viver na França cuidando de uma criança, que quando ela chega lá, descobre que não é uma criança, descobre que é um idoso, né? E essa situação traz um ensinamento tanto da parte do idoso quanto da parte dela. Então, tudo para a gente é uma escola, a vida é uma escola, né? Então a gente vai aprendendo com os outros, a gente vai aprendendo com as situações que nós passamos, e ela vai aprendendo com esse senhor. Ele é um homem livre, ou que se diz livre, né? Um homem da arte, que vive da arte, que viveu da arte, que acha bonito a arte e a liberdade de expressão, que ele fala que nós temos essa liberdade, e ela fala, será que a gente tem isso? Eu nunca tive, né? Não posso ser isso, não posso sair e dançar na rua. E ele simplesmente questiona por que não, né? E isso faz a gente refletir um pouco sobre a nossa liberdade de ser quem nós somos. O quanto do que nós somos, nós conseguimos mostrar na realidade. O quanto do que nós somos, eu consigo viver de verdade. Porque tem gente que gosta de música, mas não estuda música porque os pais falaram que estudar música é perda de tempo, ou blá, 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 ou porque a sociedade fala que se você quer viver de música, você vai morrer de fome, ou porque acontecem algumas coisas e você fala, bom, prefiro ganhar dinheiro do que viver da arte ou do que estudar música. E daí, essa sua essência, essa coisa que você tem desde pequena, talvez, você não exerce, você não deixou crescer, você não alimentou. E vai chegar num determinado momento da sua vida e você fala, poxa, sinto falta de uma coisa que eu queria ter feito, ou sinto falta de uma coisa que eu nem sei o que mas que eu sei que eu não fiz, que eu não cheguei.
E esse filme nos traz essa reflexão. Muitos grupos dos quais eu faço parte me mandaram esse filme, eu falei, eu já assisti, a gente vai comentar esse filme no canal, né? Porque é um filme que faz a gente pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida, né, Damião? Olha, eu adorei, né, o filme, e aí a gente está pegando uma parte, né, e ali vou puxar um pouco, né, Tati, falar desse amor próprio, que é quando tem uma cena no filme, amigos, em que ela para e isso quando ela já está na França, largou a casa dela, que ela é aquela mulher que coloca a roupa toda fechada, só troca ali de roupa, todo, zíper até em cima, ela não se mostra nada, ela não quer nada disso. E você para e fala, gente, o que é isso? Por que isso? Ela está fechada, gente, muito fechada. E aí você para e fala, poxa vida. E uma das cenas lindas ali, quando ela consegue ela se acalmar e parar, olha, minha barriguinha linda, meu bracinho lindo. Gente, que ótimo isso! Sem ficar colocando obstáculos, sem colocar problemas, sem se amar, né? Entendemos o amor próprio como a estima de si mesmo, né? O reconhecimento, o valor do indivíduo por ele mesmo. Vamos lá, Livro dos Espíritos, pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na sua criação. Para executá-la, que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim daí de cumprir, daquele ponto de vista, a ordem de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, se a gente para e vê, encontra uma mulher ali, sabe, que de repente tá dentro de casa, não é spoiler muito lá no começo do filme, você vai ver quarto separado com o marido, um do lado, outro do outro, você vê lá ele lá querendo uma série de coisas muito diferentes. Poxa vida, quando ela vai para um outro ambiente, quando alguém faz a pergunta tão clara para ela, o que é que você quer o que você faz na sua vida? E ela para, olha, meu marido faz isso. Não, 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 não quero seu marido, não, quero você. Ah, meu filho, não quero do seu filho, não, quero você. Aí, Tati, ela para lá e parece que ela não tem história, Tati. Para você ver como é importante, né, a gente se autoconhecer, né? E, no geral, as pessoas não se conhecem. As pessoas não se conhecem, as pessoas não se cuidam. Essa coisa do amor próprio, no filme é muito claro isso, né? Essa questão dela não se permitir vestir uma roupa diferente, né? Ela tá sempre coberta, porque ela tem vergonha do seu corpo, porque o que ela aprendeu? Que o bonito é o corpo, não sei, magro, ou que ter um peito não sei o quê, ou que ter um braço forte, ou que ter, né? Ela aprendeu que aquela estética não estava boa. Então, ela nem se olha. E quando ela se olha, ela não se vê, né? E quando ela se vê de uma forma ruim, né? Então, ela foi ensinada. Eu aprendi há pouco tempo isso bom, eu não sei como traduzir isso, mas eu acho que seria como uma síndrome da boa moça, síndrome da menina boa, né? Eu aprendi há pouco tempo isso. E eu lembro que quando eu aprendi isso, eu falei, mas gente, acho que todo mundo passa por isso, né? Se não todo mundo, a maioria das mulheres, principalmente da nossa época, porque nós fomos criados dessa maneira. A mulher não pode ser dessa forma, a mulher não pode falar assim, a mulher precisa servir, a mulher precisa estar disponível,
a mulher precisa... Então, tem determinadas coisas, e principalmente a mulher precisa agradar, ela não pode desagradar. Então, nós fazemos um monte de coisa que para nós não está bem, a gente não gosta, mas a gente faz, porque esse é o certo que nós aprendemos. Porque esse é o certo para agradar os outros. Porque não está certo não agradar. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, tenho aí essa síndrome aí. Então, eu tô sofrendo desse negócio, né? Como é que desfaz agora? E agora, como é que não sofre mais, né? É o autoconhecimento, né? Porque a sociedade nos impõe já um comportamento, e isso vem de muito tempo, quando o cristianismo veio para dominar, e daí a igreja, não o cristianismo, mas daí a igreja veio, né, tomar esse domínio dos povos, e para ter o domínio dos povos, começou a criar muitas crenças para nós, que você não pode, porque isso é pecado, porque você tem que fazer isso, senão Deus castiga. Então, a igreja, ela foi criada para dominar os povos. E como é que ela fazia para dominar, para saber as coisas que estavam acontecendo naquela época? Como é que eles vão saber o que está acontecendo na casa das pessoas? Bom, então a gente inventa que as pessoas são obrigadas a se confessar e a contar o que está acontecendo. Então aí eles teriam um pouco mais de domínio, sabendo o que estava acontecendo com essas pessoas, o que essas pessoas estavam fazendo. Se você não contar, você vai ser punido, né? E a partir daí, várias outras crenças que foram impostas para nós. E depois disso vem o protestantismo, que também é um movimento que também impõe algumas regras e algumas coisas também para falar que a mulher precisa ser dominada, a mulher precisa servir, e implementa outras novas crenças, né? Até como a gente tem que se vestir, como a gente pode, como a gente não pode. Então, é sempre aquela coisa de ordenar em cima de quem nós somos. E aí, a gente perde a identidade. E é o que acontece com a Agneta, porque ela aceita essa situação, como 99% de nós, mulheres. E chega num determinado ponto que, quando a gente começa a ter contato com pessoas que são diferentes, ou que têm visões diferentes, ou que abrem essa porta para que a gente consiga refletir e falar, eu posso fazer diferente, né? Vem essa, e agora como é que eu me transformo? E é o que ela vive nesse filme. O que é muito bacana, porque mostra para as mulheres que, apesar de tudo isso, existe uma saída. Você pode se permitir. E isso não tem um tempo correto. Pode ser com 10, com 20, com 30, com 70, com 90, com 100 anos. Então, não existe um tempo correto. Sempre é tempo de você se autodescobrir, de você se amar e de você mostrar quem você é. Então, ela consegue um apoio de uma pessoa de fora, que ela desconhecia, que ela foi para ajudar, e de repente ela também acaba sendo ajudada. Muitas vezes isso acontece com a gente, né? Quando a gente estende uma mão, parece que vem muitas mãos aí para ajudar a gente, né? E o filme relata um pouco sobre essa coisa, né, da gente celebrar a vida também, né? Porque eu acho que tudo é um pouquinho do que a gente vive no nosso dia a dia, né, Damião? Olha, falar em celebrar a vida, né? A gente para, né, Tati, para perceber uma parte que é muito bonita, porque, veja, quantas vezes, né? A cena, tem uma cena ali muito bonita, né? O cara para e meu amigo, né?
para e fala para ela, sabe aquele vestido ali, dê vida a ele. Você tem que estar sempre com aquele vestido ali a todo tempo. Não tira do corpo, não, não tira do corpo, não. Aí, quando vai o marido ali, olha para o sapato dela, para o sapato. Meu, esse sapato é horrível. Esse sapato pode você cair, pode. Ai, gente, espera um pouquinho, gente, espera um pouquinho. A história, né, utiliza o despertar como ferramenta para se chegar a um caminho rico de transmissão sobre o pensar na vida, sobre as descobertas, e é uma reflexão do autoconhecimento, né? Ajudando o indivíduo a reconhecer-se como espírito imortal, superando o egoísmo, transformando as dores terrenas em oportunidades de evolução. E aí a Tati poderia falar, ó, a gente fazer uma live até sobre reforma íntima, ou seja, a identificar e corrigir os próprios defeitos e vícios morais, promovendo uma transformação diária. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. A reforma íntima pode ser definida como esforço constante que o espírito realiza para evoluir moralmente. Allan Kardec definiu bem esse esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, Tati. É muito legal isso, né? Eu adoro falar de reforma íntima, né? Por isso que o Damião falou isso, que eu faria uma live. É uma das coisas que eu mais falo também, né? Que eu mais gosto, né? Isso e a pedagogia espírita, a comunicação, é tudo ali ligado, uma coisa na outra. Quando o Damião fala, né, que o cara falou do sapato dela, né? Aquela parte foi uma das partes que mexeram comigo. O que parece uma coisa boba, né? Para muitas pessoas, isso significa muito para alguém. E aos poucos a gente começa a aprender que ninguém tem o direito de falar do nosso corpo. Ninguém tem o direito de falar de quem nós somos e como nós somos. Ninguém tem o direito de falar sobre a nossa roupa, sobre os nossos gostos. Ah, mas as pessoas falam, julgam, criticam. Elas vão falar porque elas têm essa liberdade de expressão, elas têm o livre-arbítrio delas. Mas esse direito de impor para você o que você tem que ser, o que você tem que fazer, a visão delas a teu respeito, eu te julgo uma pessoa feia, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, é a visão dela. Isso não classifica quem você é. Isso não significa que você seja assim. Por que eu digo isso? Porque às vezes muitas pessoas elogiam a gente, mas uma pessoa falou que você é isso, isso e aquilo. E a gente guarda isso como verdade porque uma pessoa falou. E é a mesma coisa quando a gente tem muitas maçãs numa cesta e uma só tá podre. O resto tá todas estão maravilhosas, suculentas. E daí a gente fala, nossa, tá tudo podre. O que a gente precisa fazer é tirar aquela maçã podre dali. As outras estão ótimas. Mas o que a gente lembra? Que tem aquela maçã podre, né? E eu tô falando isso para vocês porque isso serve para mim primeiro, porque é a minha voz, eu sou a primeira que estou ouvindo, né? E isso me serve muito de lição, porque às vezes a gente toma como verdade uma crítica, né? Ou um comentário negativo de alguém e toma como verdade aquilo. E na verdade foi uma pessoa só que falou. O resto, ninguém pensa isso de você. Ninguém considera aquilo de você. E se mais de uma pessoa falou aquilo para você e falaram algo que te machucou, vamos parar para pensar. Isso tem a ver com você? Não. Isso tem a ver com elas, com a percepção delas, com a opinião delas.
Se é um comentário que pode fazer com que você mude para melhor, ótimo. Se não é, joga fora. Né? A Agneta passa por muitas situações, né, no qual ela perde totalmente a liberdade dela. Ela deixa de ser feminina. Ela passa a se vestir de uma forma toda tapada, né? E quando fala para ela, veste esse vestido, ela fala, vestido, como assim, né? É uma coisa que não passa pela cabeça dela. E ela se transforma por causa de uma peça de roupa. Mas não é a peça de roupa que faz ela se transformar. É a atitude dela de querer mudar, de querer ver a vida de uma forma diferente. Foi um olhar que, em vez de criticar, resolveu ver a beleza que ela tinha. E isso a gente pode fazer pelos outros também. Quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta, a gente não precisa falar, a gente não precisa dar a nossa opinião. Mas quando a gente vê uma coisa que a gente gosta, é legal a gente chegar na pessoa e falar, olha, como você tá linda hoje. Como você tá bonita hoje. Olha, o seu cabelo hoje tá diferente, tá muito bonito. É uma coisa que pode mudar a vida de uma pessoa. Um comentário, uma frase. Então, coloque isso na sua cabeça. Quando for negativo, você não precisa falar. Porque pode ser que você magoe alguém. E isso é só a sua opinião. Agora, quando for algo positivo, fala, coloca para fora, né? Fala, poxa, seu comentário foi excelente. Isso fez a diferença para mim. Vamos ser exemplos, né? Já que a gente recebe tantos exemplos de fora. Eu acho que as mulheres, elas precisam descobrir que elas têm a liberdade, né? E que elas podem falar, elas têm voz. A gente se calou por muito tempo porque nós fomos ensinadas a se calar. E isso precisa mudar, né, Damião? Sim, e olha, eu vou trazer aqui, né, questão 818 de O Livro dos Espíritos. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade, entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito, Tati. O filme vai tratar de muitas coisas importantes, né? Vai falar da nossa aceitação, vai falar dos costumes, né, que são diferentes em diferentes locais do mundo. Vai falar de como nós enfrentamos os nossos medos, cada um tem uma forma de enfrentar, um momento para enfrentar. Tem provas que a gente precisa passar, mas essa maneira de ver, né, faz com que a gente mude. E o filme mostra que nós somos muito mais fortes quando nós estamos juntos, né? Quando nós nos unimos, nós fazemos toda a diferença. Existem ali algumas situações, né, no filme, que daí nem é tanto com ela, é com outro personagem do filme, mas eu não vou dar spoiler para que você assista e você veja esse filme, porque é um filme que está sendo muito comentado em todas as redes sociais, é um filme que está sendo muito comentado porque ele merece esse buzz que está rolando, esse burburinho que está todo mundo falando, porque ele vai falar de família, ele vai falar de aceitação, ele vai falar de paternidade, vai falar de abandono, vai falar de solidão. É um filme que vai falar de muitas coisas pertinentes e que a gente precisa tratar. Mas o nosso programa está acabando e eu espero que você tenha gostado. Escreve aqui pra gente se você assistiu esse filme, o que você achou desse filme, porque este filme realmente vai mexer com o sentimento de muita gente aí. Escreve pra gente, que a gente está esperando, porque na semana que vem a gente volta para analisar um outro filme, ou uma nova série, ou um novo desenho, e a gente vai fazer uma análise espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.